Aí a gente vai começar a aula do 8º ano, português, deu a última aula de hoje, aí para vocês pegarem e fazer a prova de Professor, vocês também. como é que vai ser o esquema da aula de amanhã? Vai ser de 11 horas que começa também? É, porque a aula de vocês é de 11 horas, né? É 11 horas. Ai, que bom, professor! Porque Já hoje era são para ser de 7 horas, não foi? já são 2 aulas de vocês amanhã, e amanhã é matemática. Aí Matemática, rapaz, coisa boa. Ok. Tu não gosta de assistir aula, não, é, João? Eu gosto, professor. Eu adoro assistir aula, professor. Parece que é irônico, né, professor? Mas enfim. Então, nós vamos aqui ver a questão dos tipos de texto. A gente vai ver os slides, vai continuar, né, da aula de ontem, e vai ver os outros exercícios. Entendeu? Então, nós temos aqui os slides, que são a parte que nós vamos ver aqui, certo? Eu disse para vocês que nós temos vários gêneros textuais, e os gêneros textuais, eles têm funções diferentes. Aí eu falei para vocês dos tipos textuais, certo? Falei para vocês dos tipos textuais, e nós temos aqui dois gêneros textuais. Uma matéria de jornal, uma notícia, né, que eu já ensinei para vocês como fazer, olho da notícia, notícia manchete, lead, e tem um bolo pudim, né, uma receita de bolo pudim. Aí nós temos que lembrar que... Deixa eu voltar aqui que eu tenho que falar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui um espaço em branco. Eu boto uma tela em branco. Vou botar uma tela em branco para vocês, aí para eu explicar aqui. Olha, existem 6 elementos da comunicação, certo? São seis elementos da comunicação. Existe o emissor, que vai mandar uma mensagem para o receptor, certo? Aí, como eu já disse, ele vai mandar uma mensagem usando um canal, usando um código e usando um referente. Certo? Referente. Ok? Então, nós temos esses 6 elementos da comunicação. Para haver comunicação, são 6 elementos da comunicação. Existe o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente. Então, o emissor é aquele que vai emitir a mensagem, o receptor é aquele que vai pegar e vai receber a mensagem. A mensagem é essa que se fala, né? O canal, ele pode ser oral, pode ser escrito, e o... Professor? Gente? Oi. Conexão, mas Bom está de dia. volta aqui. Caiu a conexão aí também? Ou foi só a minha? Tá muito Aqui não baixo. caiu, não. Ah, pra mim tá Então, bom. foi a minha no computador. Mas pelo menos voltou a aula. Já tava ficando triste porque o senhor saiu. Porque a aula de português é muito importante. Isso mesmo. Aí, deixa eu passar aqui, olha. Eu disse para vocês que o processo
de comunicação, os elementos da comunicação são 6. Aí, são 6 elementos da comunicação. Existe o emissor, que manda uma mensagem para o receptor, certo? Essa mensagem, ela tem um código, ela usa um canal, ela usa um referente. Eu vou explicar cada um deles, viu? Então, nós temos aí o emissor que manda a mensagem, o receptor que recebe, ele recebe essa mensagem usando o código. Esse código pode ser não, é a língua portuguesa. Se a gente tivesse nascido num país de língua inglesa, o código seria a língua inglesa, tá certo? O canal, ele pode ser oral ou escrito. No caso, a gente está usando os dois, oral e escrito. E o referente é o assunto que a gente está falando. Então, é chamado de referente esse assunto, beleza? Então, nós temos aqui, eu vou passar para a próxima tela, que é justamente essa tela que a gente vai usar para ver aqui, ó. Eu disse para vocês que a língua, que os gêneros textuais... Espera aí, só um instante, vice. Pessoal, eu quero saber quem é que está escrevendo na tela. Quem estiver escrevendo na tela, apague, porque se aparecer aqui o nome, eu vou pegar, tiro da aula, e aí eu chamo a diretora, vou ligar para a diretora e digo o nome, e ela vai ligar para seu pai e sua mãe. Pode tirar aí da tela, senão cancela a aula agorinha. Pode apagar. Muito obrigado. Se continuar assim, eu cancelo a aula e eu mando a diretora ligar para os pais de tudinho, viu? Para descobrir quem é que tá com essa brincadeirinha de infantilidade. Aqui não é aula de desenho. Aqui não é aula de desenho. A aula de desenho é no ensino infantil. Você já está no ensino fundamental 2. Então, eu falei para vocês sobre o gênero textual. O gênero textual, ele é esse aí, certo? Esse gênero textual esse gênero textual tem o do pudim, que é um texto instrucional, e tem a matéria do jornal aí, certo? A notícia. Aí, olha, antes de iniciarmos a aula, é bom saber que quando a gente produz um texto, já falei isso aqui, que todos temos uma finalidade comunicativa, depende da situação e do contexto, a gente tem que pegar e fazer o nosso texto. Também a nossa fala, viu? Porque, por exemplo, se a gente for para uma reunião com o presidente da República, a gente vai ter, não pode falar gíria perto dele, né? A gente tem que falar uma linguagem formal, mais formal. Enquanto que se for para um amiguinho aí e tal, a gente pode até falar gíria e tal, beleza, essas coisas, mas numa situação formal, no contexto formal, a gente não pode, viu? É igual a receita. A receita ela é destinada para uma finalidade, e a notícia de jornal também, para outra finalidade, certo? A gente leu ontem sobre a finalidade comunicativa, certo? Existem as situações e o contexto de produção, que eu já falei, e existem também os gêneros textuais. Aí, modo de organização dos gêneros do texto. Dizemos que o contexto, o mundo social em que vivemos, ele sei que estava sem ser mutado.
dizemos que o contexto, né, o conhecimento de mundo, o mundo social em que vivemos, determina os nossos modos de usar a linguagem verbal. Por exemplo, o que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que se seus pais têm menos instrução, você vai estar, seus pais falarem errado, né, porque tem menos instrução, você tem a tendência a falar errado, porque os pais, a convivência, o contexto social, o mundo social, ele vai determinar os modos de usar a linguagem verbal. Mas isso não quer dizer que esteja errado, mas está errado, está inadequado de acordo com a situação. Eu não sei se vocês já viram as pessoas dizerem assim: ah, ele vive ali. Já escutaram assim? Já escutou, Aham. Ivani? Pronto. Então, essa pessoa, segundo os estudos, ela, assim, ela tem menos instrução, mas não quer dizer que ela esteja errada. Só usa a, a forma de falar, né? Se for para botar na escrita, ela usa a forma inadequada, certo? Então, os textos têm características próprias que são produto de um contexto que vai além da linguagem verbal. Assim, quando alguém se predispõe a contar uma piada, espera que ela seja engraçada e que a pessoa e que se possa rir dela, né? Então, eu detesto piada, porque eu não sei contar piada, né? Eu não tenho habilidade para piada. Tem gente que tem habilidade para piada, que a pessoa conta, aí só o jeito de contar deixa a gente morrendo de rir. Mas tem umas pessoas, meu Deus do céu, que vai contar umas piadas e que não, as piadas são sem sentido. é, Aí umas piadas sem sentido que às vezes a pessoa acha que está abafando, mas não está nada, está passando a vergonha, certo? Então, olha, quando compramos uma revista, queremos encontrar aquilo que nela a gente procura, né? Porque o que a gente quer se comunicar, né, determina como vamos comunicar. E isso é texto. Aí nós temos aqui, reconhecemos muito bem as características dos gêneros textuais, aprendidos na nossa convivência social na escola. Sabemos que também que cada um funciona socialmente. E isso nos faz viver bem no nosso entorno social. Por exemplo, no consultório médico, não entramos no consultório médico e esperamos que o médico dê uma receita de bolo. No consultório médico, ele vai dar o quê? Vai dar uma receita, uma bula, uma receita, certo? Então, nós temos aí a questão do contexto, que é muito importante. Já os livros de receita de bolo, da mesma forma, a gente não vai para um consultório médico e vai ter uma pessoa lá é, que vai estar recebendo nosso. Aliás, quando a gente vai para um consultório médico, a gente não espera ter uma receita de bolo. Assim como na casa ou numa casa de bolo, você não espera, você diz assim, qual é a receita do bolo? Aí você não espera receber uma receita médica, né? Você espera receber um texto que seja relacionado ao bolo e não a uma doença. Então, ó, aqui nós temos um texto, né? Lê aí para mim, João, por favor. Opa, O texto 3, lê aí para mim, por favor. certo. Alô, quem está falando? Aqui é Júnior. Precisa falar com quem? É da casa da Maria? Não. Desculpe, então. De 12 É, ou... o descritor 12 e o descritor 13, ele pergunta assim, vocês conseguem identificar esse gênero de texto? Isso aqui é o quê? Que gênero de texto é esse? É uma receita de bolo? Não, É uma receita de médico? não. Não. É uma conversa do telefone, um telefonema? Sim. Sim. Sim, por causa do alô ali, certo? Então,
Qual é a função na sociedade? É a função de provocar comunicação. Vamos agora para o texto 4. Lê aí, Ivone, texto 4. O texto 4 é qual, professor? É essa parte onde está a setinha para... Onde está embaixo do texto 4 mesmo ou é da bolinha? O que está embaixo do texto 4. Cacunda. Enfim, professor, é isso aí. Não consigo ler essa parte assim. Não, isso é um verbete de dicionário. SF, 1, Brás, Costa, 2, Corcunda, 1. Entendi. É que eu não tinha visto isso aí, não, nunca. Então, SF quer dizer substantivo feminino, para o brasileiro quer dizer costas ou corcunda. Pode ser chamado de cacunda ou corcunda. Aí, conhece esses... então, a gente pergunta, conhece esse gênero de texto? Isso é uma receita? Não. Isso é um telefonema? Não. Isso é um verbete de dicionário? Sim. Sim. Certo. Então vamos lá. Yasmin, lê para mim aí, cidadezinha qualquer. Lê aí para mim esse texto 5. Certo. Cidadezinha qualquer. Casas e bananeiras. Mulheres entre lajeiras. Pomar, amor, cantar. Homem vai devagar. Cachorro devagar. As janelas... E a vida besta. Meu Deus. Então, aí esse é um poema. Eita, já falei. Identifica o gênero do texto abaixo. É uma receita? Não. Não. É um verbete de dicionário? Não. Não. É um poema? Sim. Pronto. Então, esse é o gênero textual do lado. Então, olha, nas 3 perguntas realizadas anteriormente, vocês perceberam que a palavra gênero esteve presente, certo? Pois bem, isso aconteceu porque sempre usamos a língua e, por meio de algum gênero, quer seja falado ou escrevendo, a gente faz a comunicação. Então, olha aqui os gêneros. Os gêneros textuais são esses aí: telefonema, carta, receita, notícia, bula, e-mail, jogo de regra de jogo, bilhete, seminário, convite, legenda, tirinha, poema, etc. Então, cada gênero possui uma especificidade, certo? Ou seja, um tipo de utilização. Como eu disse, né? Você não vai no consultório médico, o médico vai lhe dar uma receita de bolo, vai lhe dar uma receita de médico, né? Então, nós temos aí essa questão, viu? Aí, de cada gênero tem uma especificidade. Então, o gênero do texto, nasce das necessidades sociais e pelo uso da comunicação, da língua para a comunicação. Um exemplo disso são os que surgiram após o aparecimento da internet, como, por exemplo, e-mail, blog, Facebook, chat, Zoom, WhatsApp, etc. Bakhtin, ele era estudioso russo, filósofo russo, ele definiu os gêneros que usamos no nosso cotidiano. Foi ele que disse que, para se haver comunicação, nós temos 6 elementos, certo? Esses elementos, emissor, receptor, mensagem, canal, código e referente, o Bakhtin, Mikhail Bakhtin, Mikhail. Aí ele pega e ele fala sobre isso. Tipos relativamente estáveis de enunciados elaborados pelas mais diversas esferas da sociedade, da atividade humana. Então, nós temos aí. Isso aí não era tão importante, certo? Os gêneros são considerados estáveis, porque eles caem em desuso, que não se usa mais, ou vão surgir novos a partir daqueles, dependendo da necessidade comunicativa das pessoas. Por exemplo, hoje quase ninguém manda carta, certo? Mas antigamente se mandava muita carta. E com o aparecimento do e-mail, né, a carta ficou de lado e
e o e-mail ficou mais usado. Então, a carta caiu em desuso, certo? E com a questão da necessidade comunicativa das pessoas, o e-mail é mais usado. Por exemplo, a gente manda um e-mail agora, daqui a 1 segundo chega no Japão, do outro lado do mundo, certo? A gente conversa com outras pessoas pela internet, do outro lado do mundo, então nós temos essa questão aqui, viu? Enquanto a carta, se você for mandar para outro país, a carta ela chega com 7 dias. E se você for mandar dentro do país, ela chega com 3 dias. Então, nós temos essa questão de carta e a questão de e-mail. Aí o e-mail é mais fácil, é mais rápido. Ele é mais rápido que o telegrama. E depois da carta surgiu o telegrama, depois do telegrama surgiu o e-mail, certo? Então, uma coisa mais rápida que a carta é o telegrama, mas o que é mais rápido de tudo é justamente o e-mail, certo? Aí as pessoas hoje se comunicam mais por e-mail. Por isso que eu falei para vocês da aula sobre o e-mail, que cada um deve ter um e-mail pessoal com seu nome completo, com uma senha que você use ele para tudo, porque quando você for arrumar um emprego, tudo vai ser através do e-mail, certo? Tudo é por e-mail. Então, tem que ter muito cuidado para não estar fazendo um e-mail hoje, faz outro e-mail amanhã, faz outro e-mail daqui a um mês, faz outro e-mail daqui a 10 dias, aí fica tudo bagunçado. Então, é bom vocês já analisarem. O meu e-mail é simples, meu e-mail é professormarconildopiegas@gmail.com. E a senha é muito fácil. A senha eu tenho um número bem fácil que eu sei, todo dia eu mexo com ele. Então, eu sei, né? Então, eu pego e identifiquei eu coloquei a identificação do e-mail, a senha, né? Com um número que eu uso sempre, que eu nunca vou perder, nunca vou esquecer. Então, como eu disse, né? A carta caiu em desuso, aí surgiu o e-mail. E a gente já teve a aula sobre e-mail, viu? De redação. Aí o e-mail é mais utilizado. Então, olha, nós temos aqui, na atualidade, cada vez mais se exige o domínio dos gêneros textuais. Significa que a inclusão social depende, em parte, desse domínio. Desse modo, é importante saber como os gêneros textuais se organizam, bem como quais são as características específicas da maioria dos gêneros com os quais temos maior contato. Saber hoje se portar bem numa entrevista, saber digitar, produzir uma carta argumentativa, compreender um manual de instrução, uma bula, uma receita culinária, saber o que é uma anedota, elaborar resumo, elaborar resenha, fazer palestra escrita para ser feita na palestra oral, participar de debate, saber se portar no debate, são necessidades essenciais para nos sentirmos integrados socialmente, viu? Aí nós temos aqui, existem os gêneros primários e os gêneros secundários. Os gêneros textuais se organizam com base na composição, no estilo e no tempo. Por sua vez, eles podem ser classificados como gêneros primários e secundários, podendo ser orais e escritos. Gêneros primários e secundários. Os gêneros primários são os gêneros mais simples, mais espontâneos, principalmente orais. Como, por exemplo, uma conversa com familiares, um bate-papo com amigos, certo? Uma piada, alguma coisa assim. São os gêneros primários. Os gêneros secundários são mais complexos. Eles são mais complexos, aparecem principalmente na parte escrita, na modalidade escrita. Por exemplo, um artigo científico, um documento oficial, como um ofício, como um currículo, como um memorando, certo? Como deixa eu ver o que mais. Tem vários, abaixo-assinado. Então, nós temos aí esses documentos oficiais.
Os gêneros orais e escritos. Os orais se realizam através da fala, por isso eles são mais espontâneos, tem muito erro gramatical, né, que são aceitáveis na fala. Devemos observar que há gêneros escritos que se realizam oralmente, como, por exemplo, as ladainhas, as novenas e coisas assim. Os escritos se materializam em textos escritos. Da mesma forma que acontece com os gêneros orais, há aqueles que são escritos, porém se realizam na oralidade. Por exemplo, a gente fazia um telejornal, o jornalista ali está com o jornal todinho, a pauta todinha do jornal escrito. Para a gente fazer uma entrevista, tem que estar com ela todinha, as perguntas todas escritas, né? Apesar de estar ali falando, mas a pessoa tem que estar com a entrevista ou o jornal todinho, o resumo do jornal todinho, escrito para apresentar, tá certo? Da mesma forma na rádio, em qualquer outra parte. Aí vamos aqui. Característica específica dos gêneros do texto. Gêneros textuais se compõem de acordo com características de composição, de estilo e de tema. Aí nós vamos ver aqui, certo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Isso. Que existem essas características, essas 3 características, certo? Que compõem uma determinada forma, com seu estilo próprio, bem como tema. Exemplificando tudo isso, podemos pegar o texto carta, certo? Toda carta apresenta uma composição específica, que a diferencia de um bilhete. Um bilhete é diferente de carta, certo? Mas tem a mesma estrutura, certo? A mesma estrutura. A carta possui um local e data, tem um vocativo, tem o texto, tem uma despedida e tem a assinatura, certo? Então, quando a gente vai fazer uma carta, tem todos esses elementos. Bota João Pessoa, 20 de agosto de 2020, cara Ivoni. Aí escreve o texto, né? Aí um abraço, Marconildo Viegas. Então, nós temos assim, o querida Ivoni, que é o vocativo. O estilo da carta pode ser uma carta de amor, de reclamação, em linguagem culta, informal, envolvendo as nossas escolhas linguísticas. Então, às vezes, a carta ela tem esses tipos aí. Tem carta de amor, carta de reclamação, tem carta de amizade, né? Você manda uma carta para uma pessoa de amizade. Então, a pessoa perguntando como é que vai. Mas hoje, como eu disse, né? Hoje não se usa mais carta, hoje se usa mais o e-mail, certo? E o tema pode ser saudade, cobrança indevida, uma viagem realizada, certo? Conforme os destinatários. Quando a gente chega em algum lugar histórico, de viagem, essas coisas assim, vocês vão perceber que eles... deixa eu dizer aqui. Francisca, já está na hora, viu? Aí, essas cartas, quando a gente vai para um lugar assim, histórico, uma viagem, não sei o que, lá tem os postais. Os postais parecem uma carta, viu? É dentro desse estilo, tá certo? Então, nós temos aqui o conteúdo temático, se refere aos traços que marcam a função social do gênero nas situações de uso, é o que define para que ele serve, quem são os destinatários preferenciais, seu tipo de conteúdo básico. Aí nós temos também a construção ou estrutura. Quando eu falar construção composicional, eu estou falando da estrutura. É como se estrutura uma carta, como eu já disse, ela começa com data, local e data, uma saudação inicial, o texto, saudação final e assinatura. Então, nós temos essa questão aí. Cada um tem sua estrutura, certo? O estilo é a forma como a pessoa escreve. Às vezes a pessoa escreve mais formal, mais informal, certo? E tudo mais. Deixa eu aqui encerrar. Feliz aniversário, Francisca! Parabéns! Jader, dá parabéns a ela, Jader! Parabéns, Deus te abençoe, saúde e paz. Parabéns, dê parabéns à professora aí, liga o microfone, porque ela não vê o chat não, viu?
Parabéns, gente. Parabéns. Rafael dando parabéns. Letícia, parabéns. Todo mundo dando parabéns. Tchau, feliz. Tchau, tchau, gente. Tchau. Amém. Tchau, Francisca. Pra gente, tchau. Pronto, então ela já encerrou aqui, aí eu estou com vocês. Então, o estilo é cada um a forma como se escreve. Uma pessoa escreve mais formal, outra pessoa escreve mais informal, dependendo da situação, viu? Aí nós temos aqui, né, para a gente encerrar, para uma melhor compreensão do que vimos, a leitura e análise da piada ao lado, certo? Lê aí para mim, João. Opa, certo. Lê aí para mim. Lê tudo isso daí? Ler no consultório, a piadinha. Certo. No consultório, o paciente recebe a notícia de que tem apenas mais 3 minutos de vida e pergunta desesperado: doutor, o que se pode fazer por mim? E o médico responde: um miojo. Certo. Então, nós temos aí, certo? Nós temos aí essa questão dessa piada. Então, a piada ela é composta de uma narrativa breve, ela tem o objetivo de fazer rir, certo? Usa o verbo no presente, uma linguagem fácil de comunicação, de compreensão, trata de um paciente às vésperas da morte, que é o tema, né? E ela pode circular em jornais, revistas, livros, internet, vídeo, videoblog, essas coisas todinha, podcast, certo? Sim, eu quero perguntar para vocês. Eu expliquei para vocês sobre a questão do podcast. Eu expliquei para vocês, João, eu falei sobre podcast, Maria Ivone, eu falei sobre podcast. Tô lembrado, Acho que não. não. Não, Não. professor. Aí, Não, não. na próxima aula eu vou também tocar nesse assunto, viu? Então, a gente vai encerrando a aula aqui, porque já está na hora, certo? Aí a gente está na hora. Aí, quer dizer, boa aula para você, boa aula não, bom almoço para vocês, boa prova. Tchau, vocês. Tchau, professor. Tenha uma boa tarde. Tchau.